Vamos prestar atenção, por favor. A gente, quando vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa, no mínimo, ter concentração. Se não tiver concentração, fosfato, células sanguíneas, não tem alimentação, a pessoa não vence na vida. Quando os países do mundo eles fazem a subjugação dos seres humanos, eles tiram o alimento. O alimento não leva, principalmente o ferro, né? Ele não leva para o sistema físico o ferro necessário para as hemoglobinas distribuir, por exemplo, o alimento para o corpo inteiro. Então, a primeira coisa, a pessoa fica fraca. Ela acha que ela não sabe. Anêmica, anemia. Mas tem uma anemia que é feita pelos obsessores, que ele retira a vitalidade das pessoas. Então, aí a gente fala assim, vamos manter a nossa concentração, vamos fazer o nosso caminho. O caminho hoje é um caminho conjunto. Os que estiverem fazendo conjunto, eles têm uma grande chance de passar por uma porta estreita. Os que estão no sistema de muita individualidade e não estão seguindo o Senhor Jesus, vão encontrar uma grande dificuldade de vencer na sua vida espiritual. A vida espiritual é aqui na Terra e é logo depois que a gente faz a passagem, em que as pessoas não têm a mínima ideia, a não ser quando começa a estudar e se interessar pela sua vida espiritual. A vida espiritual, né, é o nosso cosmos. Veja como a gente está preso nos nossos caminhos a tantas coisas pequenas, irmãos. Eu não sei, eu me sinto até mal em pensar que hoje, na minha vida, 30 mil crianças vão morrer do meu lado, né? E eu não terei a consideração necessária para entender que na minha vida 30 mil crianças hoje vão morrer de fome. Então, quando a gente não tem uma consciência e ao mesmo tempo a gente não estuda, a gente não se interessa pelo próximo. Aí os governos do mundo inteiro, eles fazem justamente sobre isso. As pessoas ficam abandonadas. Na Europa, que é um país antigo, né? Um continente antigo, ele tem uma grande chance de desaparecer agora. Por que isso? Porque as pessoas não querem se modificar. Enquanto o Brasil é um país novo e ele é protegido pela espiritualidade. Então, aos médiuns, que somos todos nós, temos um futuro glorioso a partir do momento que nós tenhamos o nosso Mestre Jesus. Então, quem é médium, ele precisa entender dentro do processo que ele é filho de Deus e ele é filho da espiritualidade. Ele não é filho da materialidade. Então, é um processo muito simples. Está ali o altar, está vendo o altar? Eu já trabalho há 49 anos. E quanto mais a gente trabalha e pede a união, menos a gente tem mesmo no mundo atual, que é para isso mesmo. As pessoas não terão mais coordenação. Então, o sistema de depressão é enorme. O sistema que está mexendo com a cabeça das pessoas é enorme. Mas elas precisam se atentar para os detalhes da vida. Então, eu sou espírita mesmo. Melhorei muito pelo espiritismo, graças a Deus. Mas por que isso? Porque estudo, irmão, todos os dias na minha vida.
Então eu vou fazer um esquema simples. Eu digo que amo Deus. Estou dando costa para eles. Entendeu qual é o processo? Aqui. Ô, meus irmãos, meus amigos, materialidade, estou dando as costas para a espiritualidade. Quem é, é. Quem não é, não é. Não é dessa área, não quer saber sobre isso, não lhe interessa, não chegou ao conhecimento. Mas quando a gente está no departamento da reencarnação, que foi o último tópico que eu fiquei aqui, ó, departamento da reencarnação. Reencarnação obrigatória ou compulsória e, digamos, a natural. Como eu quero melhorar na minha vida futuramente se eu não faço nada? Cadê o mérito das pessoas? Na quinta-feira eu não terminei ainda o trabalho de quarta-feira. De tantos nomes que tem, de tantos pedidos que tem, e não consigo terminar, e fico o dia todo sentado ali. Então eu vejo, assim, de uma forma geral, que as pessoas não têm consciência sobre do que está acontecendo no nosso mundo, nas famílias. Na Europa, a pessoa passa assim. Ué, você viu a fulana de tal? Deve estar viajando, né? O mato cresceu, as cartas estão ali, o carro está parado, deve ter ido viajar, passear. Mortes dentro de casa, assim, ó, vira múmia lá dentro. Porque as pessoas não conversam. Bom dia, pessoal. E fica no bom dia, numa situação individual. E quando você vai ver os problemas das pessoas, principalmente na Europa, está tudo morrendo dentro de casa. Você quer ver uma ideia absurda? Você vai pegar o Japão. É um país antigo. E as pessoas que lá têm, eles estão na idade dos idosos. O governo não dá apoio. Então, o que os idosos do Japão fazem? Vocês podem acreditar que eles vão roubar? Vocês querem continuar vivendo num mundo desse? Um senhor, uma senhora sair para roubar, sabe para que vai fazer isso? Para ser preso. Porque dentro da cadeia, ele vai ter uma cama. Ele vai poder comer. Se ele precisar de remédio, dá vontade de chorar, irmãos. Vá para suas casas, vá refletir no que está acontecendo no nosso mundo. Eles preferem ser presos, porque eles vão ter medicamentos, eles vão ter comida. Porque muitas vezes dentro de casa não tem, e os filhos são obrigados a sair para trabalhar. Trabalhar a vida inteira para morrer? É isso que é o sistema nosso. Mas não é um sistema espiritual e não é um sistema que Deus quer. Ele quer a felicidade do próximo. Para ser feliz, eu preciso andar para frente. Só quem anda para frente é o Senhor Ogum. Meu pai está ali atrás. Os médios tinham que vir em todos os sentidos na casa de Ogum. Porque senão eles perdem um caminho com a espiritualidade. A senhora está olhando para mim? Tá. Olhou para o altar? A senhora está fazendo um caminho comigo? Um olhar? Está olhando para lá? Ogum é caminho para qualquer passo e para qualquer objetivo que eu queira dar. São pessoas que param, não avançam e não conquistam seus objetivos. E aí, no nosso mundo, 30% das pessoas são depressivas. Estão com várias dependências aí, tem psicólogas que estão aí que elas podem afirmar isso. Tem professoras, pergunta se os alunos são obedientes. Os alunos são muito obedientes? Hein? Muito obedientes? Desobediente. Então, nós obedecemos às leis?
Então nós somos desobedientes. Um dos grandes problemas na nossa vida é não obedecer às ordens. Deus fala conosco constantemente. E quando nós viemos do departamento da reencarnação nascer na Terra, eu sou preparado. Os irmãos são preparados. Os médios são preparados. Por que não executam as ordens? Por causa do problema material, irmãos. A matéria tira a sua espiritualidade. A pessoa trabalha focada, ela tem que vencer, pagar aluguel, fazer isso, tudo, mas ela foca muito. Então trabalha-se o dia todo. E esquece da espiritualidade. Uma pessoa de 90 anos, se ela dormir 8 horas por dia, ela dorme 30 anos da vida dela. E ainda reclama que está cansada. Por que está cansada? Por causa da matéria que é pesada, a matéria é densa. A matéria tira a noção da espiritualidade da pessoa, a não ser que ela tenha muita fé, muita força, muito objetivo. E para isso, precisa de ter Ogum. Ogum é São Jorge. São dois seres diferentes. São Jorge é na Igreja Católica e Ogum é no sistema do candomblé africano. O que eles fazem? Dão a vida para Deus. Aí agora os irmãos compreendem por que eu sou carrancudo. A minha vida, pessoalmente, eu dei para Deus. É por causa disso que eu sou assim. Ogum, ele é sempre corajoso. E aí ele morre em cima de um ideal, do objetivo dele. Ele quer conquistar. Se nós olharmos os grandes conquistadores da história, possivelmente todos eles são da vibração de Ogum. Porque eles precisam caminhar para frente, eles precisam ir reto, cavalo não dá a volta atrás. Os irmãos são médiuns, quantas vezes recuam? Quantas vezes desistem dos objetivos? Quantas vezes voltam para trás? Só se volta para trás para perdoar. Quando a pessoa está no departamento da reencarnação, ela vai nascer. Se ela tiver mérito, ela discute com as entidades espirituais. Se não tiver mérito, se joga na Terra, vai viver lá na Terra da forma como você quer. Aí as pessoas, muitas delas, sofrem do início ao final da sua vida e não compreendem. Elas apenas estão sofrendo. E não compreendem o sofrimento dele. Quando as pessoas não compreendem, elas estão desobedecendo às ordens. Porque ela foi orientada aqui. Às vezes uma pessoa para nascer leva 600 anos. Aí eu venho trabalhando 600 anos. Paulo, você vai ser médium. Aí chego aqui, não vou ser médium. Você vai fazer isso aqui. Chego aqui, eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu cheguei aqui para trabalhar para Deus. Então eu tenho que ir na direção de Deus. Não virar as costas para a divindade. Perfeito? Ogum, que a gente chama de São Jorge, ele está em cima de um cavalo. Então são pessoas que querem a sua independência. Eles lutam, morrem se for o caso, mas eles não deixam de lutar. E eles são, assim, vigorosos, falam na cara, não tem papa na língua, pode ser mulheres ou homens, né? Na atividade apenas de corpo físico, mas elas são autodeterminadas. E elas sempre alcançam os objetivos. Elas só não alcançam o objetivo pela traição das pessoas. Aí pode ser companheira ou companheiro, os problemas profissionais, né? Pode ser a parte governamental, pode ser os amigos e os familiares. Então, Ogum é sempre independente, porque ele sabe que as pessoas nunca ficarão com ele. Ficam durante um tempo, depois vão embora.
Então, Ogum, ou as pessoas de Ogum, são as pessoas que têm mais amor por dentro. A Oxum, ela é sentimental. Ela fala, a pessoa chora, esperneia, ela é toda sentimental. Ogum não é sentimental. Você tem que conquistar o coração dele. E aí as mulheres não conseguem conquistar o coração de um homem de Ogum. Porque elas precisam mergulhar e entender que ele é uma pessoa difícil. Agora, dá para conviver com ele? Totalmente. Normalmente são militares. E aí os militares, antigamente, desculpe os militares atuais, eles obedeciam ordem. Hoje não se obedece mais ordem. E vai chegar o caos da nossa sociedade em breve, quando a fome começar a envolver as pessoas, médiuns. Quando a fome começar a envolver as pessoas, aí nós vamos precisar saber para onde nós vamos, aonde nós vamos comer. Por que isso, irmãos? Quem falou para mim que a temperatura não sei aonde vai chegar a 50 graus hoje? O que foi? Hein? Essa semana? Vai chegar a 50 graus. No Piauí. Piauí vai chegar a 50 graus. O Rio de Janeiro chega a 60. O solo, a semente não aguenta, nem o vegetal aguenta. Então vai ler a Bíblia, que lá está escrito o cavaleiro, o quarto cavaleiro do Apocalipse. A fome virá no mundo. Estão prevenindo? Os irmãos estão prevenidos? Ou vão acreditar que o governo, que não vai poder ajudar, ou o dinheiro que nós temos vai conseguir conquistar isso? Então, se não sabe, não perca seu tempo trabalhando excessivamente, porque vai perder tudo. Aí no Rio Grande do Sul, a gente viu, vindo a chuva levando todo mundo, né? Lá no Japão não, na China, as pessoas que estavam no metrô, olha o absurdo, elas foram filmando dentro do metrô, a água vindo, a água subindo, ela filmando, morreram milhares de pessoas. Por que não sai na sociedade, na mídia? Para manter a gente ignorante. Se a ignorância permanecer, é a pior coisa que nós temos na vida. Eu ignoro, eu não sei o que está acontecendo. Então, vamos manter as pessoas ignorantes. Ogum é ferro. Ele é corajoso, ele é vermelho. Ele fica com raiva. Ele coloca lá a capa dele de vermelho. Ele está dizendo para todo mundo, eu estou lutando. Eu estou guerreando, eu quero ser vitorioso. Ele não vai dar chance à pessoa. Ele vai passar por cima, mas ele não quer passar por cima. Porque ele tem um objetivo. Mas os falsos podem ficar bajulando eles. Pode perguntar ao senhor se tiver aí algum marido de algum, se eles não são difíceis. Se ele não joga na cara. Ele não aceita nem que fique uma pessoa na frente dele. Já viu a pessoa? Não, sai daqui. Deixa eu ficar sozinho. É de algum. Simples, dorme no chão, deita em qualquer lugar, come qualquer coisa. Ele faz tudo para a pessoa. Os cavaleiros de Ogum fazem tudo, principalmente a defesa do país, coisa que a gente não tem mais. Tinha. Hoje não tem mais no nosso país e nós não vamos ter. Os últimos estão indo embora e nós vamos ficar profundamente solitários. Tem alguma imagem de Ogum? Bem, pega ali para mim a espada. Pode pegar a espada ali para mim? Ali, ó. Está no altar. Vocês veem, Ogum está em cima de um cavalo. Concorda comigo? Ele está dizendo que ele é um cavaleiro. Ele é um militar. Não, tudo bom. Ele está dizendo que ele é um militar. Então ele vem com essa arma, significando defesa. Então é uma entidade, ou melhor, é um orixá
que defende qualquer pessoa e qualquer injustiça que há no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Vocês podem contar com uma pessoa de algum. Ele vai sempre lutar por causa e ideais nobres. Por mimimi, jamais você vai conquistar um algum. Não conquista de jeito nenhum. Ele simplesmente vai virar as costas e vai embora. Então, tem homens que são assim mesmo. Mas eles vêm com algum tipo de missão. E quando é na missão espiritual, ele quer alcançar o objetivo dele, porque ele veio do departamento da reencarnação. Nada vai parar ele, nada vai impedir ele, a não ser a morte e a doença. Então, normalmente, as pessoas de Ogum, elas não têm muitas doenças, não. Mas elas vivem solitárias mesmo. Porque sabe, se concorrer com o pensamento dela, as outras pessoas vão colocar um empecilho. Ah, não faz isso. Por que não faz isso? Vai lá e tenta. Todo mundo tenta, joga o dado, 6 ou 1. A vida é assim. Agora, se eu puder jogar na vida, eu quero conquistar. Por que eu vou perder? Então, algum não aceita perda. Ele não quer perder. Então, ele é estrategista. É uma pessoa mansa. Ele olha o futuro, porque ele está em cima de um cavalo. O cavalo é a direção da vida e ele olha de cima. Não é autoritário, não, como dizem que os governantes são autoritários. Ele está olhando de cima. Ele precisa ver o futuro. Não estou vendo futuro nenhum. Estou olhando para baixo. Eu estou olhando para a terra. Nossa, tem uma sujeira aqui, hein? E esse, eu não sei o que aqui. Pô, pelo amor de Deus, irmãos. A vida é mais nobre. A vida a gente precisa viver. E você ter uma pessoa que luta por um objetivo e ele vence, e ainda vamos contestar ele, vamos colocar o obstáculo nele, vamos derrubar o cavalo. Então ele vem com a lança, o escudo e a espada. Quem quer se defender de magia, Ogum. Ele quebra a magia. Vou dar uma ideia. Criança não está dormindo, criança pequena, não dorme. Levanta o colchão, coloca 2 espadas nesse sentido dali, ó lá. Depois vocês olhem. 2 espadas assim de São Jorge. É a verde. A criança vai voltar a dormir melhor. O casal está brigando? Coloca 2 espadas. Pode ser um inimigo derrubando o casal. Vai derrubar? Vai. Se não forem unidos. Aí o casal se separa. E muita gente, o casal era tão bem, estava indo tão bem. Estava. Parou. Alguém aqui para a vida? Alguém está com o caminho fechado? Tem médico que não tem emprego, está tudo parado? É melhor pensar. Se está envolvido com o objetivo das coisas, principalmente sobre os trabalhos espirituais. Então, algum vem com a capa de defender, ele vai defender a pessoa sempre. Você ter um militar na vida era uma boa carreira, era. Hoje não vai ser mais uma boa carreira, porque no futuro, breve, não precisaremos de pessoas que defendam militarmente um país, porque só haverá um governante na Terra. E aquilo, quando vier esse governante que vai dominar a Terra, não tem mais fronteira. Não tem mais ladrão, não tem mais nada. Só tem homens justos. Então eu preciso justificar a minha posição como ser humano. Se sou homem, eu tenho que positar uma posição como homem. Como uma autoridade a mim mesmo. Então as pessoas vão olhar e falar assim, não, o Paulo é assim mesmo. Eu falo para eles que eu sou assim mesmo e que se dane. Porque eu preciso ter os meus guias e ser direcionado pelo departamento da reencarnação.
Olha o Divaldo Franco, na época que ele foi visitar o Papa, né? Ele foi pedir lá a bênção, os dois se abençoaram. Mas a Joana de Ângeles parou do lado, a mentora do Departamento da Reencarnação. Aonde estão os mentores dos médiuns? Aonde estão mentores das nossas irmãs e dos nossos irmãos do Departamento de Reencarnação? Eu sou protegido, os irmãos também. Eu trabalho, não sei se as outras pessoas vão trabalhar, mas eu trabalho mediunicamente. Então eu estou falando para os médios dentro de um terreiro. Eu não estou falando sobre a vida pessoal de ninguém. Por sinal, eu não conheço... Só aí tem uma médium mais antiga que eu conheço a casa dela. Dos outros, eu nunca fui na casa de ninguém que está aqui. Não me meto com eles. Bem, hoje é uma oferenda, né? Oferenda é eu dar algo para alguém. Que belo, hein? A gente poder receber um presente, né? A gente poder receber de alguém, eu te amo, eu gosto de você, eu estou do seu lado, eu me esforço para ter você comigo, para nós caminharmos juntos. Então, os caminhos é dado por Deus. Ogum é um trono de Deus, um trono. Então Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Senhor Jesus. Então a gente olha a Terra, 15 mil religiões. Qual é que está certa? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou dizer que sou eu. Que é a minha religião. Eu vou dizer que eu sou perfeito. Mas não. Deus é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E quem é imperfeito não deve julgar ninguém. Muito menos falar do outro. Não é de direito. Quer ver como não é de direito? É uma coisa tão bonitinha. Está chegando a hora de uma simples observação. Não fiquem nervosos, não. Nervoso tem que ficar é eu. Sabe por quê? Os irmãos, quando chegam aqui, a casa está pronta para todo mundo, mas ninguém sabe ser o guerreiro no mundo espiritual para dar equilíbrio, harmonia para as pessoas e para dar caminho. Não é? Então é muito fácil. Aqui nós temos, não sei desenhar, perfeito? Aqui é o fiel. Quem é fiel aqui, hein? Vou me esconder. Pega aí que eu vou me esconder. Quem é fiel? Quem é fiel ao seu departamento de reencarnação? Quem é fiel ao seu guia? A seu orixá? Viu como a gente vai responder processo depois? Viu? Por que vai responder processo? Por causa da justiça espiritual. Aqui é uma balança. Nós estamos no final dos tempos. Quando está no final do tempo, tem uma balança. Pega uma cachaça para mim. Aqui é o final dos tempos. Qual é que vai pesar mais, hein? Qual que vai pesar mais na nossa vida? Os bons atos ou os maus atos? Eu não sei, eu vou responder por mim, não vou responder por ninguém, não. Não respondo por ninguém, não. Eu vou responder por mim. Aqui, a balança vai pesar para um lado. Digamos. É muita matéria, então vai pesar para a matéria. O espiritual, não. Perceba? Se eu for muito ruim, deixa ali que eu pego. Se eu for muito ruim,
a ruindade vai ficar comigo, irmãos. E quando eu for lá para o outro lado, para o departamento da reencarnação, o mal vai me acompanhar. E depois que eu reencarnar, o mal vai continuar comigo. É isso que é o espírito. O resto é conversa fiada. O resto é só para encher linguiça e balão. Então aqui vai chegar esse caminho aqui, ó. Eu tenho um livro, Como Estudar. Solange, abre aqui uma página para mim. Aonde você bateu o olho? Providência divina. Perfeito. Providência divina. O que é providência divina? É um departamento universal aonde estão os guias, por exemplo. Providenciar algo divino. Aí eu vou ler um pedacinho só. A providência divina é a solicitude com que o Pai, ou Deus, trata de toda a sua criação. Então Deus é bom. Que beleza, obrigado, Solange. Deus é bom. Sejas bom, seja bom. Não seja mal. Deus é invisível. Não procure a sua materialidade em excesso. Trabalha com o invisível. Aonde está a fé? A fé não é aquela que eu recebo. Eu estou cheio de coisas dentro do meu bolso, eu estou rico, eu estou... Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, irmãos. É aplicado nas igrejas. Entendeu? Eu tenho um pensamento positivo, eu vou avançar e vou crescer. Mas fé não. Fé é uma construção de caminho. Ninguém tem fé se não tiver caminho ou já construiu essa fé em outras existências. Então, em outra existência, o Senhor Jesus, ele tem todas as mediunidades desenvolvidas. Por isso que ele é um mestre. Porque ele se desenvolveu as suas mediunidades. Então, quem é médium tem que desenvolver as suas mediunidades. Quais são elas? Não sei, só se vier jogar comigo. Aí eu posso tentar descobrir qual seja a mediunidade da pessoa. E não é difícil. Então nós temos, eu acho, não me lembro mais, 72 mediunidades diferentes. Quem é intuitivo? Quem é intuitivo? Perfeito, está dizendo que é intuitivo. Quem é telepático? Todas as mulheres são. Se não levantar a mão é porque não está trabalhando com a sua mente. Porque todas as mulheres são telepáticas. Vocês não têm filhos? Quando eles estão em perigo, se percebe que o filho está em perigo? Isso é uma telepatia. Trabalha-se para isso? Não. O dirigente vai falar sobre isso? Não. O governo vai falar? Não. Os chefes da religião vão falar? Não, não, não. Não. Você tem que desenvolver a sua mediunidade. E a mediunidade é para fora e a mediunidade para dentro. Se eu não me conheço, eu não serei um bom médium para fora. Perfeito? Eu tenho que ser bom para fazer a bondade. Eu tenho que ser justo para justificar junto ao departamento de reencarnação que eu sou um homem justo. Senão, eu serei um homem justo. Espiritualidade não tem mais ou menos não. Ela é ou não é. Ela não tem duas formas de agir. Olha, aquele irmão dali está se perdendo. Ele está escolhendo o caminho dele. Alguma pergunta?
Eu ia falar sobre um outro tema, mas eu não consigo me lembrar. Cadê a médium? Qual é a médium? Sou eu? Então, quem estiver na casa hoje, é pensar no seu caminho. Perfeito. Como a gente pensa no caminho, qual é o caminho? A entidade pode olhar e ela olhar assim, mas essa pessoa que é esse caminho vai se dar mal. A entidade vai evitar que aquele mal chegue à pessoa. Entende? Para ela se afastar daquilo. Aceite um não como resposta. A pessoa que só quer receber o sim. Mas nem tudo que é sim é bom. Nunca aconteceu da gente receber um sim e ir lá e não ser aquilo, né? Concorda comigo, a moça? Chega lá, parece, mas só parece, não é. Não é isso? Vamos lá no emprego, às vezes, pô, parece uma maravilha. Chega lá, não tem nada. Quem tem seu emprego, conserva seu emprego. Quem tem sua família, conserva a sua família. Não fica brigando, não. Mantenha a sua família enquanto pode. Sabe por quê? Existe uma família espiritual. Quando a gente tem a família espiritual, a gente é ligado ao departamento da reencarnação. Morremos, vamos para as colônias. Morremos e não vamos para as colônias. Então, entre 10 pessoas que morrem, 2 alcançam o departamento da reencarnação. Os outros 8 ficam perdidos. E uma grande quantidade deles são médiuns. Uma quantidade estúpida na vida, infelizmente, são médiuns. Não encontram o departamento da sua reencarnação. Então, todo cuidado, é bastante pouco sobre esse tipo de situação. Bem, eu tinha uma coisa para falar. Pode. O senhor falou sobre... Deixa eu chegar porque eu não escuto. O senhor falou sobre o sim e sobre o não. Hein? Todo sim é bem-vindo, mas também nem todo não é bem-vindo. Né? Quando o senhor fala do trabalho e da família para você conservar, como uma única pessoa que luta identifica que um trabalho causa a má influência que faz com que uma pessoa desista da sua família a ponto de, do nada, endeusar ou não enxergar que aquele único trabalho que já foi mostrado seria a ruína de uma família. Como que essa única pessoa que tenta preservar espiritualmente para que essa, no caso sua cônjuge, seja resgatada ou volte a enxergar que a família é a base de Deus e que o trabalho pode ser um, pode ser outro, mas a família ela é única. Assim, a sua pergunta, ela é mais ou menos, não sei se eu entendi corretamente, no departamento da reencarnação, existe a pessoa que ela não consegue enxergar o seu futuro ou o seu nascimento na Terra, porque ela não faz por onde. Então, ela é uma pessoa que não tem merecimento. Perfeito? Já uma outra pessoa, ela vai discutir com a espiritualidade uma coisa compensatória, balança. Olha, essa prova é muito difícil. Aí vai amortecer a prova. Então, todos nós pagamos algumas provas em amortecimento. Isso é a bondade de Deus. E aí ele divide essa aprovação. Perfeito. Todo o departamento da reencarnação, o que eles focam é a continuidade da vida. A continuidade da vida espiritual é eterna. A continuidade do plano físico, material e a família, ela é passageira. Mas não é de direito. Porque tem uma frase que diz assim:
Antigamente, nos primórdios do tempo, não era assim. As famílias eram mais constituídas entre um casal, digamos, masculino e feminino. E eles tinham metas e funções diferentes e, ao mesmo tempo, iguais. Desculpe, o homem ele tem biologicamente um corpo físico, músculo, ele fala mais grosso, ele é mais agressivo, ele pode ser mais saudável, mais selvagem em alguns pontos, porque ele, dentro da lei divina, eles têm uma função a desempenhar: manter a sua família unida e trabalhar em benefício da esposa, se for o caso, e dos filhos, que vêm todos eles do departamento da reencarnação. Isso causa um dano enorme. Vamos dizer, o senhor é casado comigo, eu sou uma fêmea. Tá joia? Aí eu viro para o senhor e vou embora. Perfeito? E os nossos filhos? Como vão nascer? Agora, tudo bem. Aí tem um filho aqui, esse filho daqui vai ser um professor, uma professora. Milhares de pessoas precisam dessa pessoa, que é esse professor que teria que nascer e não nasceu, porque o casal se separou. Agora imagine se esse daqui, que é o nosso filho, tivesse que casar com aquele filho, mas ele não nasceu. Como que ele vai encontrar a pessoa? As pessoas não pensam nisso. Aí é simples. Nós não estamos entendendo, cada um para o seu lado. Mas todos vão voltar ao departamento da reencarnação e rever os seus projetos. Como que é o projeto? Eu tenho um plano de vida. Eu, Paulo. E tenho um plano de vida, digamos, com a minha companheira. Isso é discutido no departamento da reencarnação. Olha, vamos nascer na Terra? Vamos. Perfeito. Vamos ter 3 filhos? Vamos. Aí eu vou ser engenheiro, legal. Aí eu vou comprar uma casa, legal. Isso é discutido. Mas, como a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, as interferências das outras pessoas na nossa vida, pergunta se elas têm fé, se elas são contínuas, se elas querem isso, ou se ela abandona. Ela, a pessoa. E aí começam as grandes falhas na nossa vida. E o casal aí se desentende por vários tipos de motivos, e no caso tem que ver o que houve com a família. Mas seja quem for, manteve a relação sexual 10 anos da sexualidade ou daquela energia sexual dentro da outra pessoa. Então, eu mantenho relação com uma pessoa. Aquela energia de transmutação, ela pode durar 10 anos. Aí eu encontro com uma outra pessoa, tá bom? Quando eu encontrar com a outra pessoa, eu já carrego a última pessoa que viveu comigo. E pode perguntar, vocês são mulheres, se tiveram 2, 3 relacionamentos, se de vez em quando não volta no passado e não pensa na outra pessoa. Aí, por que pensa nas outras pessoas? Não é só uma memória, é a situação da energia da sexualidade. Só que a pessoa sai com 10, 15 e todo mundo ali vai misturando a energia, a pessoa não rende. Não tem como render. Você percebe naqueles filmes de pessoas que trabalham na indústria do sexo, muitas delas se suicidam. Uma grande maioria se suicida. Não chega ao nosso conhecimento porque ela se desvia da sexualidade dela. Então a pessoa pode, irmão, estar desviada, seja você, seja a sua companheira, se for o caso. Aí não tem que rezar muito e pedir ao guia da família, não o anjo guardião. Eu tenho um anjo guardião, digamos, minha esposa tem um anjo guardião dela. Formamos uma família. Quando se forma uma família, nós temos uma família espiritual. E essa família espiritual, muitas vezes, não é considerada, mas tem um anjo guardião que zela por ela, por mim e pelos filhos. Então ele é superior ao nosso anjo guardião. Dá para entender?
Deu para entender isso? Então, se quisermos união, é ao departamento da reencarnação, os nossos protetores maiores. Eles não estão encarnados, não. Eles fazem parte da equipe da reencarnação. E eles têm um programa. Paulo vai ser médium. Paulo vai ser médium. Paulo, em 1980, vai incorporar. Paulo, em 1980, vai incorporar. Paulo recebeu o Caboclo Biratã. Paulo recebeu o Caboclo Biratã. Perfeito? O que está em cima tem que estar embaixo. E se a gente desviar desse caminho, aquele desvio estará lá em cima e muitas vezes não encontraremos a nossa colônia. Isso é muito sério. Posso terminar? Tem outra pergunta? É porque está gravando agora, né? Olha, tem cadernos ali, prece, oração de desencarnado. Não faz assim, prece, achando que prece é uma oração para um desencarnado. Coloque desencarnado, porque eu vou fazer uma prece. Prece é Paulo Roberto. Eu vou achar que ele está precisando de ajuda de irradiação, de saúde, né? Aí estou fazendo uma prece ao contrário, o cara é falecido mesmo. Complicado. Ou vice-versa, também bastante complicado. Na casa, quem é desencarnado é desencarnado. Continuam vivos, continuam sendo parte da nossa família. A família nunca é e nunca será destruída, a não ser no plano físico ou no plano material. Todos nós continuamos a nossa jornada do outro lado, mantendo as nossas amizades dentro de todas as possibilidades. Se separarem, não quer dizer nada, vão se unir de novo futuramente. Então tem esses cadernos. Nós vamos fazer um trabalho muito diferente hoje, tá? Bastante diferente. Tá tudo bom? Algum outro recado? O almoço, né? Feijoada. Hein? Sobre o almoço, coisa feijoada. Feijoada. E lá tá funcionando lá? Tem certeza? É, hoje é uma feijoada, tá bom? Quem quiser participar, fique por aqui. Hein? O valor R$ 35. É, R$ 35. Olha o pombo, olha o pombo.